Olá, muito bom dia a todos. Por aqui, Max Braga, começando mais um Morning Call aqui no canal. Bora lá falar um pouquinho de economia, trazer as notícias para todos vocês. Bom, hoje vamos começar diretamente, já falando de Brasil, já falando sobre os números do PIB, né? Que eu venho já anunciando aqui desde segunda-feira. Agora temos os dados já destrinchados ali, então vamos a isto, vamos segui-los para olhar o que realmente percebe-se dessas leituras, tá? Bom, cresceu então 0,4%, levemente acima da expectativa que era de 0,3%, isso no segundo trimestre de 2025, tá bom? Totalizando 3 trilhões de reais em valores correntes. Isso é o valor monetário. Pela ótica da produção, o avanço ele foi sustentado por serviços, subiu 0,6, indústria 0,5, enquanto a agropecuária, nosso querido agro, recuou ligeiramente 0,1. Tá? Já no setor de serviços, destacaram-se então as altas nas atividades financeiras e seguros, subiu 2,1%, um bom número. Informação e comunicação também 1,2%. No caso de seguros e serviços financeiros, 2,1%, tá? E 1,2%, 1% na parte do transporte. Então, esses são os números consolidados ali é, pela ótica da produção. Enquanto na parte do comércio ficou mais estável, a administração pública apresentou uma retração, inclusive, de 0,4%. Na indústria, o resultado positivo foi puxado pelas indústrias extrativas, ou seja, nossas commodities, né? Minérios, enfim, outras commodities agrícolas, 5,4% de alta, mas houve uma queda na indústria de transformação, que é aquela indústria que pega a commodity, né, a matéria-prima, e vende um produto finalizado. Coisa que o Brasil faz muito pouco, né? Vamos combinar. Construção também teve um recuo de 0,2%. E eletricidade e gás puxou o número um pouco mais para baixo, 2,7% negativo. Olhando, inclusive, pela ótica da demanda, né, do consumo das famílias, o crescimento desse PIB, ele foi sustentado, continua sustentado pelo consumo das famílias, que aumentou mais 0,5%. E isso é apoiado pela massa salarial, né? Houve uma pequena, a gente também vem analisando esses números, um pequeno aumento ali na renda das famílias, mas a grande verdade é que muito disso é dado pela continuidade dos programas de transferência de renda. Ou seja, o mercado de trabalho ele vem se enfraquecendo, ele vem perdendo empregos de qualidade, porque tem muitas pessoas que pararam de procurar emprego para receber benefício do governo. Bom, já no consumo do governo, esse caiu 0,6% e os investimentos diminuíram 2,2%, número bastante. Isso aí refletindo o impacto da política monetária também mais restritiva, né? A questão dos juros que estão bem altos e principalmente sobre crédito e bens de capital, né? Então, o setor externo também contribuiu. As exportações avançaram 0,7%, tudo bem? Enquanto as importações, né, o que o Brasil trouxe para dentro de casa, recuaram 2,9%, então meio que se anularam os dois números. E na comparação anual, então, o PIB cresceu 2,2% frente ao segundo trimestre de 2024, isso puxado pela agropecuária, basicamente, aquele 10,1%, beneficiado inclusive pela safra recorde de grãos, e a indústria também cresceu. Isso estou falando do primeiro tri, tá? Aqui de agora, né? Além do crescimento da indústria que foi de 1,1%, de serviços 2%. No acumulado em 4 trimestres, a economia avançou
3,2%, com a taxa de investimento e poupança em 16,8% do PIB, o que é muito baixo, tá? Essa taxa de poupança aí, realmente uma taxa muito baixa. O que a gente vê desses números, né? Que, basicamente, a gente sim tem ainda um crescimento estimulado da economia. Existem pontos a ser destacados como positivos, mas também quando a gente olha os dados antecedentes, que eu sempre falo para vocês, a gente começa a ver que o aumento de juros da Selic que foi feito lá atrás começa a surtir efeito no PIB de fato, nos números agora. Então, temos até mais para falar sobre Selic quando a gente chegar ali na parte da renda fixa. Mas, enfim, esses são os números, então, do PIB do segundo trimestre e, na minha opinião, são números que até precisa se olhar algumas questões mais no detalhe ali para entender mesmo, mas são números que não devem ser comemorados essa alta, até porque os dados reforçam que no próximo TRI, no caso, né, na próxima avaliação, talvez tenhamos números piores do que esse. Então, enfim, esses são os números do PIB. Vamos falar um pouquinho dos mercados acionários para mim fechar com a renda fixa hoje. Nova York, então, os índices ontem recuaram, Dow Jones 0,55%, S&P 500 foi 0,69% a queda, um pouco mais, e a Nasdaq 0,82%. Aqui no Brasil não foi diferente, o dia foi de queda também, o Ibovespa caiu 0,67% aos 140.335 pontos, refletiu o menor apetite de risco dos investidores diante do ambiente externo, assim por se dizer, né, mais adverso, e também refletiu aqui no Brasil o início aí do julgamento do Bolsonaro pelo STF. Isso vai fazer preço, isso com certeza vai fazer preço na renda fixa, que vamos falar daqui a pouco também. Nota-se esse movimento. E o dólar comercial também subiu 0,65%, cotado aos 5,47. Acompanhou também o movimento global de fortalecimento, então, da moeda americana, né? Esses dias o dólar vinha caindo de forma assim mais mundial e agora subiu também, Brasil acompanhou, tá? Destaques de alta da bolsa ontem ficaram com Cosan, subiu 3,31, MRV Engenharia 2,24 e os destaques de baixa ficaram com Auren, que caiu 3,89 e CEA caiu 3,89 também, as duas com o mesmo número. Bom, para a gente passar a régua aqui hoje, pessoal, vamos falar um pouquinho da renda fixa, porque ontem sim, os juros encerraram a sessão em alta em toda a curva, alta firme, tá? Acompanhando o movimento negativo dos mercados, de renda fixa internacionais, inclusive, diante das preocupações fiscais na Europa. Hoje eu separei para a gente falar mais de Brasil, mas temos algumas preocupações importantes na Europa e o avanço também dos treasuries americanos, né? Subiu ali o número, a taxa de juros dos treasuries e isso impacta na curva de juros praticamente do mundo todo. Como já disse, né, o julgamento do Bolsonaro também no STF, conjuntamente com a divulgação do segundo trimestre do PIB, contribuíram para a pressão sobre as taxas, tá? A expectativa do PIB era de 0,3, veio 0,4, um pouco acima. Mais as tensões, etc. Isso trouxe todas as taxas de juros para cima e mais. Esse cenário começa, né, a corroborar ali para uma percepção de resiliência, que a gente fala muito por aqui, da atividade econômica, o que pode adiar cortes na nossa taxa Selic. Eu já venho falando, tá? Não vou ser engenheiro de obra pronta. Que Max, tá? Não os outros economistas que. Eu não sou economista também, né? Mas grande parte do mercado acredita numa queda na Selic no Brasil em 2025. Eu acho que não. E esse é um cenário que reforça essa perspectiva
de manter-se a taxa até o final desse ano, ou seja, se deslocar aí essa questão da revisão monetária no Brasil. Tá? É isso então, esse era o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e se inscreve aqui no canal, compartilha as notícias com os seus amigos e, claro, comenta aqui pedidos também de alguma notícia em específico, alguma coisa que você queira que eu fale aqui no canal, por gentileza, deixe aí na caixinha de comentários. Nos vemos amanhã então aqui no nosso Morning Call. Forte abraço. Tchau.